Hoje o tema é informação documentada, que é a parte do requisito da norma BNT-NBR ISO 9001/2015, no item 7.5, que contempla o que é necessário para receber, emitir, alterar, excluir e manter a documentação estratégica, tática e operacional da organização e das partes interessadas, envolvidas, como clientes e fornecedores. Se for documentação em língua estrangeira ou de área fora do âmbito diário da organização, especialistas internos ou externos deverão ser incumbidos da análise crítica desses documentos, né? Existem organizações que determinam dois responsáveis por informações documentadas, o responsável e o corresponsável. Não são todas as organizações que exigem isso, mas tem algumas que exigem, incluindo até assinaturas, né? Ambas as assinaturas. Vamos abordar então os requisitos 7.5, informação documentada, informação criando e atualizando a documentação e o controle da informação documentada, né? Essas normas, elas exigem assim uma terminologia que é um pouco diferente do vocabulário que a gente usa naturalmente. Então me perdoem se eu usar algum termo que não é do seu conhecimento. E tanto que para isso a BNT ela define na norma ABNT-NBR ISO 9000/2015 da página 12 até a página 37. Imagina, é uma série de 30, 40, 50 definições, né? E envolve várias áreas. Então tem a área química, a área mecânica, a área eletrônica, elétrica. Então, cada setor desses tem uma terminologia que pode diferenciar da nossa terminologia. Isso aí cria certa dificuldade com clientes e fornecedores. Então, se você está na sua determinada área, você identifica essa área, vai nessa norma aqui, a BNT-NBR ISO 9000/2015, da página 12 a 37, você vai encontrar lá a área da sua organização para se atualizar com relação a essa terminologia. Isso daí, o fato de conhecer a terminologia específica da área é importante, porque fica fácil você entender contratos, a própria documentação. Então são situações que muitas vezes criam conflitos, né, de uma área para outra. Então vamos ver quais são os tipos de informações documentadas. Então nós temos lá documentos, dito documentos, né, simplesmente. É a informação documentada que refere-se ao presente e o futuro, quando ativos ou válidos. Então documento sempre é uma informação documentada que se refere ao presente e ao futuro. O que significa isso? Ele é um documento que está em uso. Então, é um procedimento, é uma norma ou um manual, então, que está em uso. Então, ele vale para hoje e vale para o futuro, né? No caso de registro, é o contrário, né? A informação documentada que refere-se ao passado, aqueles obsoletos que a gente costuma chamar de obsoletos, né? Documentos obsoletos. São aqueles que estão fora de uso, né? Ou seja, aqueles que não aqueles que não têm mais utilidade, mas existe uma área aí nebulosa entre documento e registro, entre aquilo que é passado, o que é presente e o que é futuro. Então, eu gosto de exemplificar algumas coisas. Então essa área aí é uma área, se a gente fizer aí dois círculos aí, nós vamos ter documento de um lado, registro do outro, e uma área de intersecção aí que é nebulosa essa área, né? E isso pode criar confusão. Mas, enfim, se a gente definir bem, souber
exatamente qual é a definição, fica fácil a comunicação, né? Então, por exemplo, um pedido do cliente, por exemplo, um cliente que cancela esse pedido, né, e substitui, coloca outro no lugar. Então, aquele pedido que foi cancelado pelo cliente, ele passa a ter a condição de registro. Ele era um documento, porque estava válido para o presente e para o futuro, mas ele foi cancelado. Então, ele vai para a área de registro, que deve seguir as regras de controle de registro. São diferentes as regras de controle de registro e controle de documentos, né? Marcelo. Oi, Marcelo. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Então, o que nós podemos fazer, então? Então, nós já vimos aqui o tipo de informação documentada, dividido nessas 2 ou 3 áreas, né? Documento, registro e aquela área nebulosa. Uma ordem de compra, que também é cancelada, ela passa a ser registro, e aquela que entra no lugar é o documento, né? Vale tanto para compras, qualquer tipo de documento. Agora nós vamos ver os meios de validação de existência e manutenção das informações documentadas, né? Então, não é toda a documentação que é validada, né, dentro da organização. Eu mesmo muitas vezes vi, por exemplo, documentos que não tem data, não tem assinatura, não tem responsável, simplesmente está descrito. Então, continuando, como que a gente torna um documento válido, um documento que existe, a existência desse documento e a manutenção do documento? Através da assinatura eletrônica, né? Dessa forma, eu peguei até uma definição dentro na internet, num site que está até disponível na internet, né? Entre aspas aí. Desta forma, não é obrigatório realizar uma assinatura eletrônica. Tudo depende da forma de aceite disponibilizada nos sites e plataformas digitais, utilizada pelos interessados, né? Nesse caso, a segurança da assinatura e a identificação do usuário será verificada por outros fatores, como, por exemplo, o endereço do IP do equipamento, né? O banco usa muito isso, né? Você cadastra um equipamento e é aquele equipamento. Se você for no outro equipamento, você tem que cadastrar o outro equipamento. Mas eles estão sabendo qual é a localização e a veracidade daquele equipamento. A geolocalização, né, do GPS, né? A utilização de biometria, tokens, logins com usuários e senhas, a digitação de códigos de segurança enviados por e-mail ou SMS, entre outros. Então, na verdade, a assinatura eletrônica, ela tem vários modos, né? E existe aquele modo dos advogados, juízes e tal, que aí já é uma assinatura certificada, né? Nós vamos ver em seguida. Então, essa definição, essa explicação da assinatura eletrônica, eu tirei de um site www.projuris.com.br/aprenda em um minuto como funciona a assinatura digital. Então, lá tem todas essas explicações, né? Assinatura física, em papel impresso, né? que é a mais tradicional e mais comum. Como contratos, mídias não regraváveis, manuais, procedimentos, ordens de compra, meios que necessitam de assinatura, mas não eletrônica, é assinatura física. Então é um outro tipo de segurança que a gente pode ter sobre a existência e validação desses documentos. Existem outros requisitos, não é só a assinatura física, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. A outra é senha de acesso a dados. Então, você tem um programa informatizado na tua empresa e você precisa digitar uma senha para entrar lá e mexer naqueles dados, criar documentos, excluir documentos, alterar documentos, substituir, etc., né? Então, essa senha serve lá para contratos, mídias
regraváveis, são arquivos eletrônicos emitidos e mantidos por processadores de texto, de planilhas eletrônicas, banco de dados, entre outros, né? Então existem várias formas, aí você entra com a senha de acesso aos dados e faz o seu trabalho. Meios que possuem senhas eletrônicas, assinaturas eletrônicas ou certificadas são aceitas, ou por acordo entre cliente e fornecedor, ou envolvendo as partes participantes ali daquela negociação. Então, quer dizer, tem aquela parte legal, que é a parte mais jurídica, né? Tem a parte normal de transferência de dados, né, entre cliente e fornecedor, até e-mail, né? Só que e-mail também é garantido por senhas, né? E essa troca de informação, então, ela é garantida através desses meios, né? Agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre o meio de manutenção das informações, que são aquelas... Você cria um documento, você altera aquele documento, substitui o documento, e tudo isso tem que ser controlado pela organização, né? Seja você o dono da organização, ou seja um gerente, ou um operador, ou alguma pessoa da estrutura que está acompanhando lá e fazendo essa parte de documentação. Então, toda informação documentada deve ser criada por meio definido pela organização, analisada criticamente e aprovada. Eu já vi muitas vezes, a empresa tem um sistema, até um sistema global de informação, né, dentro dos programas tradicionais aí, né, e o funcionário vai lá e faz uma planilha, por exemplo. Pronto, essa planilha, ela já não está mais, não pertence mais ao controle. Se existe um banco de dados para você fazer a documentação, criar esse gráfico, essa planilha, você não pode fazer isso fora. Você pode até fazer assim por curiosidade, assim por um teste, um experimento, né? Ver como fica, como é que aqueles dados vão se dar. Às vezes você até lê o banco de dados lá do programa principal e traz ele para uma planilha. Lá tem como exportar os dados, exporta para uma planilha e na planilha você manipula os dados para ver se você consegue aquilo que você precisa. Mas aquela planilha que você fez, ela não é válida para a empresa, para a documentação da empresa. Aquilo ali está sem controle. Qualquer pessoa pode ir lá excluir, né? Qualquer pessoa pode modificar. Pior do que excluir, porque você vai ver, sumiu. É uma coisa. Agora, você não está sabendo que alguém entrou lá e mudou aqueles dados, num pacote de dados de 10 mil informações, você vai descobrir qual a informação que está errada, você vai perder muito tempo para isso, né? Então não compensa arriscar. Então você tendo um programa oficial da empresa, definido pela organização, esse é o meio que você deve usar, né? Evita problema para todas as pessoas dentro da organização. Informações em meio eletrônico. Toda informação em meio eletrônico requer cópias de segurança regraváveis, uma frequência estabelecida legalmente ou pela organização, né? Que ela deve conter essa cópia de segurança, deve conter uma descrição, uma identificação e data. Parece tão óbvio isso, né? Mas nem sempre isso acontece, principalmente no começo da carreira do profissional. Ele está conhecendo agora, então ele não sabe exatamente o que é que ele tem que fazer. Mas isso aí ele vai aprendendo com o tempo, né? Clonor Júnior e Betina, sejam bem-vindos. Então essa definida a frequência, né, as cópias de segurança, o pessoal costuma chamar muito de backup, né? São as cópias de segurança. A frequência tem que ser estabelecida pela organização ou é uma frequência legal. Tem documento que tem que ser frequência legal. Ou tem que ter a descrição, identificação e data. Tem que ter o local de armazenamento, instalações externas, né? Se tiver um incêndio na organização,
os backups estão lá numa organização externa. Como é protegida aquela instalação, como é que você recupera os dados, o tempo de retenção e a destinação final. Você não vai guardar documento para o resto da vida. Tem documento que você tem que guardar para a vida toda. São aqueles documentos legais, né? São principalmente voltado a pessoal e voltado a infraestrutura da organização. Isso aí vai valer enquanto a organização estiver viva, vai valer, né? Agora, relatório de produção, de inspeção, nota fiscal, tudo isso tem uma certa validade, né? Vamos falar ainda sobre informação documentada em meio físico. Meio físico, né? Informação documentada em meio físico. Por exemplo, é uma coisa que eu não gosto nem de pensar. É sobre arquivo morto. Vocês já ouviram falar sobre arquivo morto? Ainda existe arquivo morto. E o arquivo morto, ele é físico, né? Então, informação documentada em meio físico, arquivo morto, para informações na situação de obsoleto, por um determinado período também, desde que não contraria a legislação, né? Mas existem até empresas hoje que fazem o escaneamento desses documentos físicos para armazenar num espaço menor, porque aqueles arquivos físicos, você entra numa sala, tem que nem aquelas bibliotecas que você vê em filmes assim de biblioteca fantástica lá nos Estados Unidos, 10, 15, 20 prateleiras de 3 metros de altura, com 15 de largura, aquela coisa toda, com livros. Eu estou falando disso só para visualizar o que é arquivo morto. Só que o arquivo morto é tudo em caixinha, tudo coladinho um no outro, cheio de documentos. Se aquilo não for organizado, não vale um tostão, porque você não vai achar nada a hora que você precisar. Num físico, até num arquivo eletrônico, até, vamos dizer, ele é escaneado e organizado, até é mais fácil de recuperar. E para recuperar esses registros? Para recuperar esses registros não é fácil, hein? Olha só. Os eletrônicos já são mais fáceis devido à pesquisa, mas os físicos, eles precisam ter aqui, ó, descrição, um título simples. A informação documentada, todos os registros possuem um nome, código de identificação, data, já até comentei sobre isso, que é o único. Por exemplo, uma ordem de compra. Toda ordem de compra tem uma data e tem uma identificação, né? A ordem de compra número tal. A data e depois tem lá o resto, né? Assinatura, descrição do material, que vai sujeito aí a outro tipo de problema, se não tiver a coisa certinha, né? Então tem a ordem de compra, tem relatório de inspeção. Já tem sistemas que são informatizados. Você vai fazendo a inspeção e vai lançando um relatório lá, com senha, você já tem a senha, vai lá, lança o relatório, fica lá e tal. O certificado de calibração, às vezes o laboratório que faz, provavelmente um laboratório ISO/IEC 17025, esse laboratório, que ele pertence à Rede Brasileira de Calibração, esse laboratório, ele fornece já a senha para o site dele, onde estão todos os certificados. Então ele já se responsabiliza pelos registros. Então lá, o dia que você tem uma auditoria, você acessa. Então, eu faço o meu backup do meu site, fica aqui no meu escritório. A LocalWeb faz o backup dela e distribui para alguns locais no mundo. Um vai para França, outro vai para China, outro vai para os Estados Unidos, né? Então eles têm um sistema deles de segurança que, se por acaso estourar uma guerra aqui, você não vai perder os dados que possa ter, né, algum tipo de conflito que possa impedir o acesso aos dados, né, principalmente no Oriente Médio, por exemplo, também é o caso, né?
O arquivo físico é como o digital também, você tem que ter essas instalações, só que o físico você tem que transportar, você tem que botar, embalar ele, né? Colocar em embalagens seguras também, à prova de fogo, né? Você tem que ter lá a sala, o quarto, lá, todo hermeticamente fechado, com ar-condicionado controlado, com o ar filtrado. Tem muitas coisas que você tem que ter o ar filtrado para evitar que bactérias ou fungos, né, afetem aqueles documentos. Então é sério, o físico o digital é vulnerável, vamos dizer, né? Mais vulnerável, mas o físico é muito trabalhoso, viu? O máximo possível. Não custa. E outra coisa, para uma empresa, por exemplo, de pequeno, médio porte, você faz backups dos seus dados e grava numa mídia. Você pode em DVD, né? Você pode gravar em data. Tem um termo, não estou lembrado agora. É data filme, alguma coisa assim. É uma mídia que guarda até 10 GB, 100 GB, alguma coisa assim. A coisa é bastante abrangente, né? E apesar que o giga hoje em dia já não tá lá essas coisas não, né? Estamos na base do tera agora, né? Mas você tem mídias aí que você possa, HDs, né? Que você possa... Hoje tem HD, não é HD, SSA, SST, SSA, alguma coisa assim, é aquela memória de pendrive. É um HD, é uma placa com memórias de pendrive. Então aquilo ali é um monstro. E a margem de erro também é muito pequena. Aí você grava numa placa daquela, uma externa, né? E leva para onde? Leva para um local protegido também contra intempéries, contra acidentes químicos, físicos e biológicos, né? Aí está abrangendo tudo que possa acontecer na natureza. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode mandar pergunta. As informações documentadas devem estar disponíveis, protegidas de tal forma para garantir a confidencialidade, uso impróprio ou perda da integridade. Documentos considerados como obsoletos podem ser utilizados eventualmente conforme a autorização do proprietário do documento para uso em casos de reposição de estoques antigos, conforme a lei determina. Então não tem aquela... Eu acho que é uma lei que tem que ser mantido os componentes tal, de manutenção por 10 anos, tal, automóveis e eletrodomésticos, né? Tem uma lei que fala sobre isso. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ter, fabricar peças de reposição. E muitas vezes o automóvel saiu de linha há 20 anos e ele precisa de uma peça, de um paralama lá, sei. Aí ele vai lá e recupera aquele projeto, aquele desenho, aquele documento lá, toda a documentação daquela peça e volta com ela para fazer um pequeno lote, vamos dizer, para atender o mercado, assim, o mercado de reposição, né? E é obrigatório por lei ter esse relatório, o controle, né, de disponibilidade de produto obsoleto. As informações documentadas também devem ter a sua distribuição e acesso, e recuperação, retenção e distribuição, além do controle de alterações acessíveis aos usuários, em local e em tempo hábil. Então não adianta você ter a documentação distribuída para acesso, né, e recuperação, mas não tem isso em tempo, no local onde é necessária aquela documentação, e em tempo hábil, né? Então, o que significa? Na hora que o operador precisa ou do fornecedor precisa daquela informação, ele liga para o cliente pediu uma peça de 20 anos atrás e cadê a documentação? O fornecedor não tem a documentação, tenta ver com o cliente também não acha a documentação, aí fica aquela confusão, né? Então isso daí não é uma coisa saudável e vamos dizer assim, a gente não pode nem pensar numa coisa dessa, né? Porque fica difícil de administrar com cliente e fornecedor
Você vai ter que fazer a peça para distribuir, que o cliente final, lá com o automóvel, está esperando a maçaneta e a maçaneta não chega, vamos dizer. Né? Então essa daí é a... Então a parte de documentação envolve esses requisitos, né? E são bastante. Agora, a parte de terminologia, só para dar uma reforçada na parte de terminologia, não deixe de consultar aqui a BNT, a NBR ISO 9000-2015, da página 12 a 37. Aí você vê a sua área lá, a sua área vai definir exatamente aquilo que você... a terminologia, para você entender direitinho o que você vai ler na norma, né? Então nós já vimos aí o conteúdo todo aí do item 7.5 sobre informação documentada, criando, atualizando e o controle dessa informação documentada. Se alguém tiver mais alguma questão, eu agradeço. Então, com o tempo. Uma coisa que eu achei interessante na pesquisa que eu fiz sobre a assinatura eletrônica foi a não obrigatoriedade de possuir um certificado digital. Eu achei bastante interessante porque eu pensava que era necessário a assinatura ter esse certificado digital. Ficou claro para mim que existem vários tipos de assinatura digital que não precisa de certificado, desde que seja acordado entre quem manda e quem recebe a assinatura, o documento assinado eletronicamente. Oi, Betina. Isso aí para mim foi importante. Vou até repetir aqui, tem o site aqui, www.projuris, vai ficar gravado aí na live, né? Mas só para recordar aqui, projuris.com.br. Então nesse site aqui você vai encontrar aí como funciona a assinatura digital. Porque você fala para a pessoa assinatura digital, tem que ir lá no Serasa? Não sei se é no Serasa, acho que é no Serasa, para fazer o cadastro e tal, ter uma assinatura digital, essa que é certificada, você recebe como se fosse um cartão de crédito. Aí você tem que colocar num drive para poder assinar o seu documento. É como se fosse um cartão de banco. Sem aquele cartão você não consegue assinar aquele documento eletrônico, né? Mas isso aí não é obrigatório, né? Existem outras formas. Tem até o caso, por exemplo, quer ver? A GM, por exemplo, ela transfere, a Valeotérmico, ela transfere para o programa, um programa de estoques, né, de compras, que vai administrar compras. Eu não sei exatamente qual é o programa, mas eles transferem para um determinado local, os pedidos deles. Tá lá, tudo cadastrado. Então, e te dão acesso para o fornecedor. Eles nem mandam o pedido, eles dão acesso para o fornecedor. O fornecedor entra nesse site aí diariamente, né? Entra nesse site e lá ele consulta o que é que o cliente está querendo. Ele está querendo comprar o quê? Então ele já recebe imediatamente eletronicamente ele recebe o pedido e esse pedido já é garantido por senha, porque só ele coloca o pedido, porque só ele tem a senha e só você também acessa aquele pedido porque só você tem a senha. Ou seja, então é uma coisa feita em comum acordo. Isso pode ser feito de empresa para empresa, de funcionário para funcionário, de departamento para departamento. É uma coisa assim bem, vamos dizer, bem flexível e bem acessível, né? Não tem grandes segredos, não. No meu site mesmo tem 2 assinaturas. Então,
você pode criar um documento e designa ele para uma segunda pessoa. Você é o responsável e tem um corresponsável, são os dois. Os dois têm senhas independentes. Né? Tem empresa que não gosta disso, que é uma senha para todo mundo. Bota a senha para todo mundo, mas perde a rastreabilidade. Se alguém cometer alguma besteira, ele não vai saber quem foi. Né? Então, por isso que a senha tem que ser individual, obviamente. Mais alguma questão, pessoal? Estamos com 41 minutos de live. Queria agradecer. Posso encerrar? Aqui tem uma... desculpa, tem uma pergunta aqui que eu não respondi. É da Mônica. Uma empresa de brindes se enquadra em norma NBR? Qualquer empresa pode usar as normas NBR, da ISO 9000, você está dizendo, né? Então, norma NBR. Então, qualquer empresa. A norma, ela tanto vale para qualquer empresa, que ela vale para produtos e serviços, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você não fabrica nada, mas você recebe um lote de peças para colocar dentro do saquinho, e embalar e mandar para o cliente. Então, é um serviço que você faz, você só vai estar prestando um serviço. E esse serviço está sujeito também a uma norma da BNT. A ISO 9001, a mesma norma. Ela serve para montadora, ela serve... Tem alguns casos específicos que são um pouco mais sofisticados, que nem a montadora mesmo. Ela tem a ISO 9001, mas tem a ISO TS 16949. Essa 16949 é específica para automóveis, né? Então, além dos itens da ISO 9001, ela ainda tem requisitos específicos das montadoras. E para quais montadoras? Para todas as montadoras. Nos Estados Unidos tem Ford, Chrysler, GM, entre outras. Toyota. Na França tem lá Peugeot e assim por diante. Então, todas elas, das ocidentais, vou falar das ocidentais, né? Todas elas usam essa ISO TS 16949. Mas parece que alguma coisa já está migrando para o Oriente também, para os orientais, né? Por quê? Já está pronta a norma. É só assinar embaixo e aprovar e começar a usar. Eles só vão ter lucro com isso, porque a ideia de ter um sistema de gestão certificado, né, no caso, implantado, pelo menos implantado, não precisa estar certificado, mas precisa estar implantado, né, já dá resultados positivos para a organização, né. Tudo bem? Mais alguma questão? Que bom que vocês vieram para fazer pergunta, viu? Eu gosto. Tá respondida, Mônica? Você falou norma, agora que eu tô vendo, você falou norma NBR, mas a ISO é NBR também, viu? A BNT, NBR, ISO, ela tem uma NBR também, que é a norma brasileira, né? Na verdade, são traduções, né, da ISO, porque o Brasil já participa da elaboração das normas da ISO, são mais de 150 países que participam da ISO. Então, essas normas, elas são elaboradas, analisadas criticamente por esse grupo de países, né, especialistas de todos esses países. Então, o Brasil está no meio também, então ele também é autor da... Só que a ISO, para os Estados Unidos também é ISO, né, Tá bom? Não por isso, viu? Obrigado a vocês por terem participado. As perguntas são ótimas. Marinês, não tem nenhuma pergunta? Sama, corretor. Acabou de entrar. Nós terminamos a apresentação, mas se você quiser fazer alguma pergunta a respeito de informação documentada, específica, você pode perguntar que eu te respondo. Nós ainda temos um tempo. Temos 15 minutos ainda para encerrar a live. Então vou fazer só um pequeno resumo. Quem quiser participar.
vou colocar aqui sobre o tema que nós escolhemos para... Eu que escolhi, porque lembro de alguém ter pedido, mas eu escolhi, mas não tem problema. Se alguém quiser um tema para a semana que vem, por exemplo, não sei se todo mundo está acompanhando, mas eu tenho feito semanalmente, né? O meu influenciador digital, o Eduardo, ele às vezes fica até admirado que eu consigo fazer as lives toda semana, o que não é muito fácil não, né? Mas eu consigo fazer, graças a Deus consigo fazer. Então vou falar aqui para o Sama Sou, Za Corretor. Tudo bem? Esse tema de informação documentada, ela é bastante genérica, né? Mas é a parte dos requisitos da norma, a BNT-NBR ISO 9001-2015, no item 7.5, que contempla o que é necessário para receber. Eu falei sobre o documento de língua estrangeira, está aqui embaixo. Para receber, emitir, alterar, excluir e manter a documentação estratégica, tática e operacional da organização e das partes interessadas, porque você recebe documentação de cliente e fornecedor, né? Se for documentação em língua estrangeira ou de áreas fora do âmbito diário da organização, especialistas internos ou externos deverão ser incumbidos da análise crítica desses documentos. Existem organizações que determinam 2 responsáveis por informação documentada, o responsável e o corresponsável. É o caso do SGDE. No SGDE são 2 responsáveis. Então o tema dessa live se refere a isso. Então vai ficar gravada a live e nada impede, por exemplo, se tiver uma pergunta que eu não respondi ou não deu tempo de perguntar e eu não pude responder, obviamente, pode mandar, porque eu também posso responder pelo Instagram mesmo, né? Tudo bem, pessoal? Obrigado a todos pela participação e espero vocês na semana que vem, tá bom? Uma boa semana a todos.